Olá pessoal, nós vamos abordar hoje um assunto bastante importante para quem está começando na área de consultoria ambiental ou para quem está no mercado de trabalho e não está satisfeito com aquilo que está fazendo, está pensando em buscar alguma coisa, ser autônomo, ter uma independência maior. Quando a gente fala em consultoria ambiental, todo mundo pensa em licença de operação. É a primeira coisa. Quando eu digo que eu sou consultora ambiental, já me pergunto se eu faço licença de operação. Na verdade, eu não faço licença de operação. Quem faz a licença de operação é o órgão ambiental. Eu ajudo o empreendimento a buscar a licença de operação. Também, entre outras coisas. O que eu quero passar para vocês é que existe uma vida profissional e uma vida financeira além da licença de operação. Ela pode ser um ponto inicial, o primeiro degrau, mas não significa que é necessário ficar só preso nesse tema. Tem consultores que só trabalham com isso, mas eu entendo que você fideliza melhor o seu cliente quando você busca outras oportunidades de melhoria e apresenta essas oportunidades de melhoria para ele. É isso que ele está esperando. Ou seja, quando você contrata alguém, você não quer dizer para a pessoa exatamente o que ela vai fazer. Você espera que ela seja proativa, que além daquilo que ela fez por contrato, ela lhe traga algo diferente. E é assim que eu vejo o consultor. Ele tem que sempre superar a expectativa do cliente dele. É dessa forma que ele vai fidelizar e é dessa forma que o próprio cliente vai indicar ele para outros empreendimentos. Além da licença ambiental, que todo mundo já sabe, que todo mundo faz e que é uma maravilha, temos diferentes assuntos que podem ser abordados dentro do empreendimento. Óbvio que para você abordar esses assuntos você precisa dominar eles. Não dá para chegar lá e dizer que existe sem saber como resolver. Mas até dentro da questão de licença ambiental, toda a questão de supressão de vegetação, que é importante conhecer o tema, estudar o Código Florestal, entender um pouco do assunto, porque se o empreendedor resolve fazer uma expansão e tem vegetação, no próprio processo de licenciamento você tem que saber como resolver isso, de que forma resolver isso. Então a própria supressão de vegetação muitas vezes é um grande enigma, não se tem noção de por onde começar e é um trabalho que pode ser vendido também. Tem o Cadastro Técnico Federal do IBAMA, da Lei 10.165 de 2000, alterada pelas instruções normativas. Os empreendimentos precisam deste cadastro técnico, tem vídeo sobre isso, dá uma olhada que você vai entender melhor, mas é um mercado bastante grande, bastante significativo, que poucas pessoas conseguem operacionalizar de forma correta. Como fazer o cadastro correto, como responder o relatório de forma correta, poucas pessoas conseguem ter a dinâmica do sistema para fazer funcionar. Questão de transporte de resíduos ou de produtos perigosos. A NTT, ela tem um arcabouço enorme de resoluções aplicadas a tudo isso. Resoluções, alterações, NBR. Nós vamos fazer um vídeo específico sobre a NTT, mas tem muito assunto. Precisa de um responsável técnico para o transporte de cargas perigosas, de resíduos perigosos, produtos químicos. Precisa de um responsável técnico para isso. O veículo tem que estar identificado, painéis, kit de emergência, curso de MOP, identificação de resíduo, checklist de veículo. É muito vasta a legislação que se tem sobre isso e o assunto poucas pessoas dominam. Por quê? Exatamente porque a legislação é muito vasta e as pessoas têm um pouco de dificuldade, na maioria das vezes, em ler e juntar tudo isso. Quando eu saí da área técnica e fui buscar um curso de Direito, foi exatamente isso que eu fui buscar. A interpretação, o entendimento. Tecnicamente, eu sei que eu preciso ter o veículo licenciado, que eu preciso ter os painéis de segurança. Mas aonde está isso na legislação? Como é que eu faço isso? E só isso basta? Porque sempre que você coloca uma ação, precisa ser feito tal e tal coisa, você tem que saber qual é a obrigatoriedade legal disso e aonde está a obrigatoriedade legal disso. Isso é o que vai colocar você no mercado de trabalho. Outorgas de poços.
A água é um bem coletivo, é direito público. Eu não sou dona da água, você não é dono da água. O que nós pagamos, na grande maioria dos casos, é o tratamento e a distribuição dela. A água por si só, ela não pode ser cobrada. Tem alguns casos que pode, a questão das tarifas, uma outra legislação que nós vamos falar mais adiante. Mas, para eu utilizar a água do lençol na minha empresa, eu preciso ter uma outorga desse poço. Esse poço tem que ser outorgado. Eu tenho que ter uma autorização publicada no Diário Oficial dizendo quanto eu vou usar e para que fins eu vou usar. Se eu peço uma outorga para usar água para fins industriais, eu não posso usar ela no sanitário. Se eu peço para usar a água nas torres de refrigeração, eu não posso usar ela no banheiro. Eu não posso usar ela no jardim. Eu tenho que usar ela exatamente para o fim que eu estou pedindo. Auditorias ambientais. É muito importante conhecer os receptores de resíduos, conhecer as empresas que fazem o tratamento do material que o seu cliente gera, do resíduo que o seu cliente gera. Isso pode ser feito de que forma? Auditorias ambientais. Pessoal, é receita de bolo. Faz um checklist. Coloca no checklist tudo aquilo que você sabe que a legislação pede, tudo aquilo que você sabe que o cliente precisa, tudo aquilo que é compatível com o resíduo do cliente. Agenda, vai lá e olha, evidencia com fotos o que você viu, pede para ver a documentação complementar, se foram feitos os protocolos que foram solicitados na licença de operação, o que está pendente, por que está pendente, se a empresa tem alvará de prevenção e combate a incêndio. Vai olhando tudo isso e vai documentando tudo isso. Tem um dossiê montadinho com todas essas informações. Até para mostrar para o seu cliente, provar para ele que você realmente está empenhado para que ele não venha a ser responsabilizado por alguma coisa. A avaliação de passivos ambientais é uma outra área de atuação, um outro campo de atuação que está aberto. Verificar se a área tem algum risco de contaminação antes dela ser adquirida ou quando a empresa está vendendo a área ou devolvendo a área no caso de locação. É muito fácil buscar este mercado. Entre em contato com as imobiliárias, expliquem a necessidade que tem, que elas, até para as imobiliárias, para a segurança do cliente delas, a necessidade de se fazer isso. Não precisa fazer sondagens profundas, não precisa fazer análises complexas. Faz o histórico. Percorre a área, faz o histórico, levanta informações, vai para a internet, pega fotos, vê o que tinha perto. Ou seja, tenha um relatório montado a respeito daquilo. Isso valoriza o seu trabalho, isso faz com que as pessoas reconheçam o seu trabalho e entendam e vejam que você realmente trabalha de forma proativa. É isso que engaja o mercado, é trabalhar de forma proativa e não simplesmente de forma reativa. Projeto de recuperação de áreas degradadas é outro ponto que está disponível no mercado para se atuar. Buscar essas áreas, ver o que tem que ser feito, fazer os planos de remediação e ajudar a implementar eles. O empreendedor precisa disso. Tudo isso tem que ser feito dentro daquilo que você tem atribuição para fazer. A responsabilidade que você tem é diante daquilo que você tem atribuição para fazer. Não absorva nenhuma responsabilidade além daquelas que são inerentes ao que você está fazendo. Tomada de decisões complexas não são sua responsabilidade. A sua responsabilidade como consultor é fornecer a informação para o cliente de forma clara, de forma correta, de forma precisa. A tomada de decisão sempre é do cliente. Agora, sempre que o cliente toma uma decisão, você deve receber ela por escrito. A forma como ele vai responder ela para você é a mais simples possível, mas ela tem que vir por escrito. Ah, Roseli, como é que você faz isso? Tem diferentes formas de tomada de decisões. Já tive tomadas de decisões instantâneas. Um cliente específico que eu estava lá, chegou um veículo que ia levar resíduo, um caminhão que ia levar resíduo para um outro estado, e a consultora, uma das consultoras que trabalha comigo, estava lá embaixo no processo e viu que o veículo não estava apto a sair do estado.
Ela me chamou, eu fui lá embaixo, olhei toda a documentação e realmente o veículo não estava apto a sair do estado. Qual foi a ordem que eu dei? Descarrega o veículo e que a transportadora envie um outro veículo que esteja apto, porque o risco de um acidente, de uma autuação, se o veículo não está licenciado, o reflexo disso é muito maior. Na oportunidade, o gerente da área chegou e me disse: não, o veículo vai sair desta forma. Eu não vou descarregar, o veículo já estava carregado, eu não vou descarregar, aguardar que venha outro para recarregar, ele vai sair desse jeito. Disse: não tem problema. Peguei o caderno, cada cliente tem o seu, é a nossa metodologia de trabalho. Peguei o caderno, escrevi, fiz um resumo de próprio punho, dizendo o que tinha acontecido, dizendo qual tinha sido a orientação e dizendo o que ele tinha me afirmado que faria. Coloquei a data, assinei e peguei a assinatura dele. Pronto, está resolvido. Não fui eu que tomei a decisão, mas a informação de que aquilo não poderia ter acontecido, ele recebeu. Foi uma opção dele mandar o veículo daquela forma. Isso tem que estar sempre claro. Não é opção de você resolver os problemas. Tem que dar a informação. A informação ela tem que ser precisa, ela tem que ser coerente, ela tem que ser clara. O empreendedor ele tem que ouvir, entender e estar convencido daquilo que você está falando. A partir dali, é ele que vai tomar a decisão. Ele vai dizer, ok, faça, ok, não faça. Mas tenha isso por escrito. Pode ser por e-mail? Pode ser por e-mail. Lá no escritório nós temos o hábito de guardar todos os e-mails. São guardados em pastas específicas por cliente, nós temos todos os e-mails ali. Aí vocês vão me dizer, é muita coisa? Mas é muita coisa que já nos tirou de muitos problemas. Há uns 4 anos atrás, eu fui visitar uma empresa, um cliente me convidou para ir visitar uma empresa porque ele queria instalar na planta dele uma tecnologia e o fornecedor tinha dito que naquela empresa tinha a tecnologia que ele gostaria, ele me convidou para ir com ele. Nós fomos, visitamos a empresa. No percurso da visita, eu fui observando o processo e eu verifiquei uma coisa que parece estúpida. A matéria-prima não era a mesma. A matéria-prima que o cliente ia usar era alumínio e a matéria-prima que aquela empresa utilizava era aço. Metal. É irrelevante? É irrelevante. Mas para aquele processo nem tanto. Quando nós saímos da empresa, eu falei para o cliente, eu disse, olha, a matéria-prima é outra, eu penso que isso deva ser avaliado. Ele, ok, ele pegou, foi para a empresa dele, eu fui para a minha. Cheguei no escritório e fui pesquisar sobre o assunto. Pesquisando sobre o assunto, eu descobri que realmente aquele processo, daquela forma, não funcionaria para o alumínio. O que eu fiz? Eu mandei um e-mail para o cliente, com cópia para algumas pessoas dentro da empresa que eu achava pertinente, com cópia para a consultora que trabalha comigo, que atendia diretamente aquele cliente, e coloquei todas as informações, pesquisando, foi identificado isso, eu entendo que deveria ser melhor avaliada a questão, uma vez que o investimento é alto, talvez o processo não funcione como foi visto, ou seja, todas as informações ali, e mandei o e-mail. Eu recebi confirmação de recebimento do e-mail e tudo foi salvo. 3 anos depois, eu fui até a empresa para o sistema foi instalado logo em seguida, né? Ok. 3 anos depois, eu fui até a empresa para ver uma outra situação e encontrei com um empreendedor no corredor. Quando eu encontrei com ele, ele me disse, pois é, Roseli, você não me avisou que o processo aquele assim não funcionaria. Eu disse, como eu não avisei? Nós estivemos lá na empresa junto, visitamos e você não me falou nada. Eu disse, não, na saída eu lhe falei que eu tinha essa dúvida e eu cheguei no escritório, eu pesquisei e eu mandei um e-mail no mesmo dia. Eu não lembro desse e-mail. Bom, vocês já devem deduzir o final da história, né? Eu cheguei no escritório, peguei o e-mail, peguei todas as confirmações de recebimento dele e da equipe dele para quem eu tinha mandado o e-mail, anexei tudo, ressubmeti, né? Dizendo assim, segue as observações que foram efetuadas na data tal e tal em relação a tal e tal assunto.
Ou seja, eu não vou assumir uma responsabilidade que não é minha. Quem tem o poder de decisão, ou seja, quem vai assinar o cheque, é ele. O que eu tenho que fazer, o que você tem que fazer, é dar a informação correta, coerente, precisa, para que ele possa tomar a decisão. Agora, o final é ele que decide. Ah, mas ele não acreditou em ti. Não, não é que ele não acreditou em mim. Ele até pode ser que ele tenha acreditado, mas ele pagou para ver. Muitas vezes não é que o empreendedor não acredite em você, ele paga para ver. Sabe por quê? Porque a pessoa que está do outro lado, que está na área comercial, que quer vender o processo, ela é muito boa na hora de vender o processo. E ela vai convencer ele de que aquilo ali funciona, que no fundo, embora tenha um monte de literatura que fale que são coisas distintas, no fundo é tudo a mesma coisa. Ou seja, é um achismo. E a gente não pode ficar à mercê disso. A nossa posição é muito vulnerável, por isso que precisamos sempre estar com tudo documentado. A avaliação de processo, nesse caso em específico, que eu contei para vocês do exemplo, a avaliação do processo produtivo não foi feita. Isso também é um trabalho bastante relevante. Antes de instalar o processo produtivo, a empresa precisa saber como esse processo produtivo vai funcionar. Ah, mas eu como consultor posso fazer? Se você for contratado para fazer isso e você souber fazer, é óbvio que você pode fazer. Agora, dentro da sua esfera de trabalho, se é uma avaliação de um processo produtivo, por exemplo, totalmente metalúrgico, uma questão de siderurgia de aço, uma questão extremamente complexa, e você é engenheiro civil, ou você é engenheiro eletricista, não, você não domina a tecnologia para fazer isso. Aí então, o que eu faço? Seja honesto. Não está dentre as minhas atribuições, eu não tenho competência, eu não posso fazer isso. Eu sugiro que seja buscado um outro profissional. Só que quando você sugere que a empresa busque um outro profissional, você já vai sugerir um profissional para a empresa buscar. Porque a empresa, ela já quer a solução junto com o problema. Lá no escritório, o que acontece com muita frequência é cair problemas para nós que nós não sabemos nem por onde começar. Coisas que às vezes é problema fiscal, às vezes é problema tributário, coisas que eu não tenho nem ideia de como se faz. Nesse momento, o que a gente faz? A gente respira, tenta encontrar alguma coisa que possa ajudar o cliente e dar uma luz para ele. O não sei nunca se aplica. Sempre se aplica o não sei, mas vou buscar o que eu conseguir de informação. Porque o cliente, ele precisa ver você como um parceiro. E o cliente que escuta não sei, ele não vai ver você como um parceiro. Senão ele vai chegar uma hora que ele vai dizer o seguinte: nem liga porque vão dizer que não sabe. Então a gente fideliza dessa forma. Não sei, mas eu vou procurar. Leva um dia, leva 2 dias. Às vezes a informação é extremamente simples. É um documento que é emitido pela SDU, é um documento que os bombeiros têm, é um código que se aplica a uma comercialização do Mercosul. Às vezes é uma informação, ou até o contato. Olha, procurei, não encontrei, mas eu sei que esse assunto é voltado para o mundo contábil. Vê com o teu computador se não tem essa informação lá. Isso vai fidelizar, o cliente vai saber que ele pode contar com você em qualquer situação. E é isso que você quer, que o cliente conte com você em qualquer situação. Último detalhe para nós finalizarmos. O cliente está pagando você porque ele não sabe. Se ele soubesse, ele faria. Então, quando o cliente pede para você, mesmo que ele peça 15 vezes a mesma coisa, lembra que se ele soubesse, ele faria. Então não reclame nunca disso. Dê o retorno para o cliente. Ok? Pessoal, deixe os comentários. Proponham assuntos novos. Compartilhe tudo que a gente está conversando.
deem feedback, tragam novas ideias, nos acompanhem nas redes sociais, tem assuntos novos, a rotina está saindo sempre ali, sempre que aparece alguma coisa a gente coloca para passar informação para vocês. O nosso objetivo aqui é passar informação para vocês, é formar consultores que realmente façam a diferença no mercado, que se destaquem. Se inscreva no nosso canal para receber as notificações, os vídeos. E o mais importante disso tudo, ninguém sabe tudo. Eu também não sei. Mas lembrem que a gente precisa sempre saber aonde encontrar, a quem buscar. E lembre que é você que limita o profissional que você é, dentro das escolhas que você faz e das buscas que você tem. Ok? Nos vemos no próximo.